aí, beleza? Hoje nós vamos dar início ao nosso curso completo de Fisiologia Humana. Então fica ligado aí e se inscreve no canal, porque eu vou postar o curso completo. Hoje será a primeira aula, onde nós vamos ver a introdução ao estudo da fisiologia humana. Eu vou colocar na descrição do vídeo a referência do livro que está servindo de base para esse curso, ou seja, como sequência didática. Não quer dizer que eu vou usar apenas ele como fonte para o curso, mas ele vai servir como sequência didática para o prosseguimento do curso, beleza? Então, como eu já falei, a gente vai ver hoje a introdução ao estudo da fisiologia humana. Como o próprio nome diz, é um conteúdo introdutório. Então você vai ver conceitos importantes para o prosseguimento do curso, beleza? A primeira coisa que você tem que saber é o que é fisiologia. Você sabe conceituar o que é fisiologia? E se eu perguntar para você qual a diferença entre fisiologia e anatomia, você vai saber responder? Então vamos lá, vem comigo. Primeiramente, fisiologia é o estudo do funcionamento normal de um organismo vivo e suas partes. Então, fisiologia não significa que você está estudando o corpo humano. Como o próprio conceito aí diz, fisiologia é o estudo do funcionamento normal de um organismo vivo, seja um ser humano, seja um cachorro, seja um mosquito, seja uma bactéria, ou seja, qualquer organismo vivo e suas partes. Interessante você focar também na parte que diz funcionamento normal. Fisiologia é o estudo do funcionamento normal de um organismo. A fisiopatologia é que estuda funcionamentos anormais, ou seja, patológicos em um organismo. Então, simples, esse é o conceito de fisiologia. O estudo do funcionamento normal de um organismo vivo e de suas partes. Na etimologia da palavra, fisiologia deriva das palavras physis e logos. Physis significa natureza e logos significa estudo. Seria como o estudo da natureza. Aristóteles foi quem usou essa palavra para se referir ao estudo de todos os organismos vivos da natureza. Posteriormente, na Europa, lá pela Idade Média, começou-se a utilizar o termo fisiologia como a área que estudava o organismo humano. E por isso muita gente até hoje se refere à fisiologia como a área que estuda o organismo humano. Porém, hoje o termo fisiologia é utilizado como Aristóteles usava, que é o estudo, como eu falei, de qualquer organismo vivo. Já no nosso curso, a gente vai ver fisiologia humana, ou seja, a gente vai ver o estudo do corpo humano. Como eu falei, a fisiologia estuda também partes de um organismo vivo. Porém, aí fica a questão. É possível estudar apenas uma parte isolada? É possível você estudar apenas o braço do ser humano? Apenas o coração? Não, porque o nosso corpo, assim como o corpo de qualquer organismo vivo, tem as funções integradas. Então você não pode estudar apenas uma parte e querer entender tudo o que acontece lá, porque às vezes muitas coisas que acontecem naquela parte derivam de outra parte. Então não é possível você estudar apenas uma parte isolada. Você pode se especializar numa parte, mas vai ter que estudar o todo para entender aquela parte. Beleza? E essa imagem demonstra a área de abrangência das diferentes ciências. Como você pode ver, a química estuda átomos e moléculas, a biologia molecular estuda células, a biologia celular estuda tecidos e a fisiologia vem estudar os órgãos, sistemas, organismos e populações de uma mesma espécie. E a ecologia vem estudar ecossistema com diversas espécies e a biosfera. E aí, como eu perguntei lá no início da aula, você sabe diferenciar fisiologia de anatomia? A anatomia é uma ciência descritiva. O foco dela é descrever os organismos, ou seja, analisar as partes que compõem um organismo. Enquanto que a fisiologia, como a gente já viu, estuda o funcionamento dessas partes, ou seja, o funcionamento do organismo. E falando em funcionamento, chegamos a um ponto
muito importante, um conceito muito importante para o estudo da fisiologia, que é diferenciar função de mecanismo. Se você é professor, você provavelmente já passou por situações como, por exemplo, você chama um aluno para fazer uma pergunta, diz: "Ei, Rogivaldo, por que é que quando a gente se corta, o sangue sai só por um tempo e depois para de sangrar?" Aí o Rogivaldo vai e responde: "Porque se não parar de sangrar, a pessoa morre." Porém, você não queria saber a função, você queria saber o mecanismo. Então você diz para o Rogivaldo: "Rogivaldo, eu não quero que sua resposta tenha uma abordagem teleológica. Eu quero que sua resposta tenha uma abordagem mecanicista." Aí ele vai responder: "É o quê?" Ou seja, a abordagem teleológica é quando você está estudando a função de algum processo do organismo. Exemplo, o processo que eu falei aí é a coagulação sanguínea. A função é justamente a que ele falou, que é evitar que você sangre até morrer. Essa é a função da coagulação sanguínea. Porém, o mecanismo, ou seja, a abordagem mecanicista, é você saber como acontece, que no caso é através da liberação de plaquetas que vão lá fechar o lugar onde está cortado. Função e mecanismo são duas coisas diferentes. Outro exemplo, você pergunta para o aluno: por que as hemácias levam oxigênio? Pela abordagem teleológica, a resposta seria: porque as outras células do corpo precisam de oxigênio. E pela abordagem mecanicista, a resposta seria: porque o oxigênio se liga às moléculas de hemoglobina. Entendido? Então, como eu já falei, a abordagem teleológica é quando você estuda a função de determinado processo. Por que que aquilo acontece? Qual o objetivo? E a abordagem mecanicista é quando você estuda o mecanismo, ou seja, como aquilo acontece. Quais os fatores que se juntam para que aquele processo seja possível. E a abordagem translacional é quando você estuda as duas coisas, que é o mais interessante, né? Você entender como acontece e por que acontece, beleza? E a partir de agora nós vamos debater alguns conceitos importantes que você precisa entender para o estudo da fisiologia. Então veja bem, primeiramente, quais são os principais temas de fisiologia? As principais áreas de estudo da fisiologia. Algumas organizações internacionais indicam temas de importância e de relevância para o estudo da fisiologia. E esses 5 são os que mais são indicados, que é a relação entre estrutura e função, ou seja, entender por que determinada estrutura tem determinada função. Determinado corpo possui determinadas substâncias e, logicamente, essas substâncias vão ter determinada função naquele corpo. Isso é relacionar uma estrutura a uma função. Outro assunto muito importante que eu gosto muito é a questão da energia dos seres vivos. Como é que acontece a energia para o trabalho muscular, por exemplo, né? É um assunto bastante estudado. O fluxo da informação no corpo. Como é que o seu corpo transmite informação? O exemplo mais claro, né, mas não é o único, o exemplo mais claro é o sistema nervoso, que manda informações para toda a parte do corpo. Mas tem vários outros exemplos, né, como por exemplo o próprio DNA. A homeostase é um assunto de extrema importância que inclusive a gente vai já começar a falar da homeostase. E a evolução também, logicamente, é um assunto de extrema importância no estudo da fisiologia. Então, como eu já falei, a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre homeostase. Você sabe o que é homeostase ou homeostasia? Homeostasia são os processos do corpo que buscam a homeostase, né? Então você pode ver aí os dois termos, homeostase ou homeostasia. Homeostase é a junção de duas palavras, homeo com stasis. Stasis significa estado ou condição, enquanto que homeo significa similar, parecido. É diferente da palavra homo. Homo significa igual. Homeostase significa similar, uma condição parecida. E a escolha foi a palavra homeo em vez da palavra homo, justamente porque o nosso corpo não mantém as condições exatamente iguais.
Ele mantém as condições dentro de uma faixa que ele considera aceitável. Por exemplo, o exemplo mais claro é a temperatura, né? Todo mundo diz que a temperatura é 36,5, mas essa temperatura sofre variação ao longo do dia. Porém, existe uma variação que o seu corpo considera normal, que é uma variação mínima. Ultrapassou essa variação mínima é que ele já considera anormal. Mas existe um espaço onde a temperatura pode variar que ele considera normal. Então essa temperatura não é a mesma sempre. Então por isso que não é homostase, e sim homeostase, porque é parecido. Vai ser sempre uma temperatura muito parecida, muito próxima de 36,5. Beleza? Homeostase. É importantíssimo o estudo da homeostase. Segundo Claude Bernard, a constância do meio interno é condição para uma vida livre e independente. A constância do meio interno. O meio interno tem que ter uma constância para que o seu corpo possa sobreviver. O seu meio interno não pode estar sofrendo variações. Ele não suporta variações. O seu corpo precisa de uma constância, como a temperatura, por exemplo, como a concentração de água tem que ser sempre constante, a concentração de sódio, a concentração de açúcar tem que ter uma constância. Você já fez vários exames de sangue, por exemplo. Sempre esses exames têm lá várias substâncias e na frente você vê que tem a faixa que é considerado normal. Então essa substância pode variar dentro daquela faixa. Ultrapassou, já não é mais normal. Por isso, alguns autores já chegaram a discutir se não seria melhor utilizar o termo homeodinâmica em vez de homeostasia, já que não é um estado fixo, e sim uma variação. Por isso a palavra dinâmica seria mais adequada. Porém, a maioria dos autores prefere o termo homeostasia, como eu também concordo, porque o próprio prefixo homeo já deixa claro que não é um estado fixo, que sim um estado similar. Beleza? Então vamos lá, continuando. Vamos continuar falando um pouquinho de homeostase. O corpo monitora seu estado interno e toma medidas para corrigir perturbações que ameaçam a sua função normal. Então, como eu falei, existem várias coisas no seu corpo que precisam estar lá constante, precisam estar naqueles níveis adequados. E o nosso corpo tem formas de monitorar esses processos, essas substâncias, esses estados. O nosso corpo tem formas de monitorar para que ele perceba qualquer mudança e tome medidas a fim de corrigir essas perturbações que ameaçam a função normal. E se o corpo não conseguir corrigir essas funções normais, ou seja, se ele não conseguir manter a homeostase, a função normal é interrompida, iniciando um estado patológico. Então, isso é o que a gente chama de patologia. É uma função não normal. E como eu falei no início da aula, o estudo das funções anormais seria a fisiopatologia. A fisiologia é o estudo das funções normais. Beleza? Então, aí um infográfico mostrando o que eu acabei de falar, né? O organismo em homeostasia pode acontecer tanto uma alteração externa ao corpo quanto uma alteração interna que provoca a alteração interna, levando à perda da homeostasia. Um exemplo, se você está em um local que está fazendo 30 graus de temperatura e de repente cai para 0 graus. É uma alteração externa, mas que vai levar a uma alteração interna no seu corpo, trazendo a perda da homeostasia, porém que o seu organismo vai tentar formas de compensar essa alteração, seja externa ou interna. O seu organismo vai tentar compensar essa alteração. Se ele conseguir, sua saúde se mantém. Se ele falhar, então inicia-se uma doença ou uma enfermidade ou uma patologia, como a gente falou. Beleza? Então vamos lá. Você sabe o que é meio interno? A maioria das células do nosso corpo não é tolerante a mudanças ao seu redor. Isso está relacionado à evolução, onde os organismos iniciaram no meio aquoso, iniciaram no mar
e foram evoluindo, passando para o meio terrestre. O meio aquoso, o mar, ele é mais estável do que o meio terrestre. Então, um organismo que vive no mar, ele sofre menos alterações ambientais do que um indivíduo que vive na terra. Um grande exemplo é a temperatura. A temperatura do mar varia muito menos do que a temperatura aqui fora, aqui na terra. E organismos mais primitivos, como organismos unicelulares, tanto os da antiguidade quanto alguns que ainda existem hoje em dia, vivem no meio aquoso, e o meio aquoso interfere diretamente no meio interno. Por exemplo, a concentração de alguma substância que tenha no mar, se essa substância aumenta a concentração, isso acontece também dentro do organismo. A concentração dessa substância também aumenta. Então, esse organismo está diretamente dependente do ambiente externo. Se o ambiente externo varia, o ambiente interno daquele organismo também varia. Então, uma mudança drástica no ambiente externo vai levar o organismo vivo à morte. Então, esses organismos eles não são resistentes a mudanças ao seu redor. E as células do nosso corpo elas são parecidas com esses organismos primitivos. Elas não suportam bem mudanças ao seu redor. Aí você diz, então como é que eu estou vivo? Se o tempo vive mudando, se uma hora eu estou aqui num lugar, o ar está perfeito. De repente chega uma fumaça que cobre tudo aqui. Mudanças acontecem o tempo todo no meio terrestre. E como é que eu estou vivo então se minhas células não são resistentes a mudanças? Justamente por causa do seu meio interno. E o que é o meio interno? É o nosso mar interno. Então nós temos um mar. Então, como eu falei, nossas células são parecidas com esses organismos primitivos que viviam no mar e dependiam desse mar. E nossas células têm o próprio mar delas. E esse mar interno é justamente o que a gente chama de líquido extracelular. Então, nossas células estão vivendo no mar, um mar particular. Lembra que o seu corpo tem em média 70% de água? Boa parte dessa água está no líquido extracelular. O líquido extracelular funciona como um meio de transição entre o ambiente externo e o líquido intracelular. Então tá aí um exemplo. Ó. A célula sua faz trocas com o líquido extracelular, que faz trocas com o meio externo. Então o líquido extracelular ele serve justamente para isso, fazer essa transição do meio externo para as células. Então, o meio externo aqui, o nosso ambiente, está sofrendo mudanças o tempo todo. Porém, o seu líquido extracelular, ele vai se mantendo constante, ele precisa se manter constante. Porque se ele sofrer essas alterações que o ambiente sofre, suas células iriam morrer. Então, por isso é muito importante, como a gente falou lá no início, a constância do meio interno. É uma condição indispensável para a vida. Tá entendendo? Então vamos lá, continuando. Como o líquido extracelular é uma zona de tamponamento entre as células e o mundo externo, os processos fisiológicos elaborados evoluíram para manter a composição do líquido extracelular relativamente estável. Então, a composição dele, como exemplo, a concentração das diversas substâncias vai estar sempre relativamente estável. Por que relativamente estável? Porque, como a gente falou, existe uma faixa onde essas condições podem variar desde que não ultrapassem essa faixa. Beleza? Então, vamos lá. E para manter essa constância das substâncias, um princípio básico é a lei do balanço de massas. O que é a lei do balanço de massas? Ela diz que para uma concentração se manter estável, a quantidade que entra tem que ser igual à quantidade que sai. Simples. Em outras palavras, a quantidade total da substância X no corpo é igual à entrada daquela substância mais a produção, ou seja, o seu corpo produz aquela substância, menos a excreção, ou seja, o que você coloca para fora, e menos a metabolização, ou seja, o que o seu corpo metaboliza, transforma em outra substância, por exemplo.
Beleza? Então, essa é a lei do balanço de massas, que é o princípio básico para manter a homeostase do meio líquido extracelular, meio interno, ou seja, o líquido extracelular. Beleza? Vamos lá, continuando. Homeostase não significa equilíbrio. É agora que você fica doido. Como assim não significa equilíbrio? A gente fala o tempo todo, homeostase é um estado de equilíbrio. Mas essa afirmação não está 100% correta. Por quê? Na maioria dos casos, sim, mas nem sempre homeostase significa equilíbrio. Quer ver um exemplo? A concentração de sódio e potássio, que está ali no líquido extracelular e no líquido intracelular. O sódio está extremamente mais concentrado no líquido extracelular do que no líquido intracelular, diferente do potássio, que é o contrário. Então, essas concentrações estão em total desequilíbrio entre o líquido extracelular e o líquido intracelular. Mas isso é normal, o seu corpo é que quer que seja assim, porque ele precisa que seja assim para vários processos. Como exemplo, a propagação do impulso nervoso, que a gente vai ver depois mais para frente nesse curso. Então, isso é o que se chama um estado de desequilíbrio relativamente estável. Então, esse estado de desequilíbrio é necessário para a homeostase do nosso corpo. Beleza? Tá aí um exemplo das concentrações de sódio e cloreto de sódio. É muito mais elevado no líquido extracelular do que no líquido intracelular, e já o potássio é o contrário. Tranquilo? Então vamos continuar. Sistemas de controle. Esse é um ponto-chave para manter a homeostase do nosso corpo. O sistema de controle é, como a gente já falou antes, aquela capacidade que o corpo tem de monitorar as funções que ele precisa monitorar para perceber quando aquelas funções saíram dos trilhos e buscar medidas para fazer com que aquelas funções retornem para os trilhos. Os sistemas de controle existem dois tipos: o sistema de controle local e o de controle reflexo de longa distância. O próprio nome já diz. O sistema de controle local acontece quando as células que estão ali próximos do local onde aconteceu uma mudança iniciam a resposta ali mesmo. Um exemplo é a diminuição de concentração de oxigênio em um tecido. Então, quando começa a diminuir a concentração de oxigênio em um determinado tecido, em uma determinada parte do corpo, as células que estão ali perto mesmo já percebem que aquilo está acontecendo e liberam substâncias nos vasos sanguíneos, capilares, arteríolas, que essas substâncias fazem com que a parede desses vasos dilate através do relaxamento, fazendo assim com que venha mais sangue para o local perto daquelas células, e as substâncias também fazem com que a parede celular e a parede do vaso fique mais permeável para atravessar o oxigênio. Então essa resposta acontece ali no local mesmo, muito rápido. Diferente do controle reflexo de longa distância, que não é no local. As células em um local distante controlam a resposta de uma mudança que aconteceu em um local distante. Exemplo, as alterações na pressão arterial. Quando o seu corpo percebe que está sofrendo alterações na pressão arterial, o seu cérebro é que vai mandar uma resposta para tentar controlar esse problema, beleza? E tanto o controle local quanto o controle reflexo seguem essa linha de raciocínio. Estímulo, sensor, sinal de entrada, centro integrador, sinal de saída, alvo, resposta. Como assim? De maneira simples, o estímulo é a mudança. Aconteceu determinada mudança no seu corpo. O seu corpo tem alguma célula que é especializada com a função de controlar aquele processo que sofreu mudança. Essa célula é o sensor. E quando essa célula percebe que aconteceu uma mudança, ela envia um sinal de entrada. Esse sinal de entrada é enviado para um centro integrador, que é outro local que tem a função de controlar aquele processo que houve mudança.
E esse centro integrador envia o sinal de saída em direção ao alvo, que é o local onde aconteceu a mudança. E esse sinal de saída vai provocar uma resposta lá no alvo que vai fazer com que aquela mudança se estabilize voltando ao normal. Entendeu? Simples? Simples demais, né? Mas não se preocupa. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil na sua cabeça. O seu corpo é um aquário. E esse aquário tem que estar em uma temperatura correta. Se ele esquentar demais ou esfriar demais, o peixe vai morrer. Então tem que estar na temperatura correta. A temperatura é fixa? Não. É uma faixa. Uma faixa de temperatura onde ela pode oscilar e o peixe continua vivo. Se ela passar para cima, o peixe morre. Se ela passar para baixo, o peixe também morre. Então o que acontece nesse aquário? Vamos lá. Lembrando que todo esse processo que a gente viu no slide anterior é chamado de alça de resposta. Então a alça de resposta no caso aqui é o seguinte. Vamos começar aqui. O estímulo, no caso, é a temperatura da água que baixou. Então lá no aquário, de repente a temperatura do aquário baixou. Por quê? Vamos supor que a temperatura ambiente baixou. Chegou o inverno e a temperatura baixou. Consequentemente, a temperatura do aquário começou a baixar. O que acontece? Tem um sensor nesse aquário, que é um termômetro. E o termômetro percebe que a temperatura da água começou a cair. Esse termômetro envia o sinal de entrada, ou seja, o sinal passa do sensor para a caixa de controle por um cabo elétrico. Essa caixa de controle é justamente o centro integrador. A caixa de controle está programada para responder a temperaturas abaixo de 29 graus Celsius. Então, o sensor mandou o sinal de entrada para lá e ele percebeu que a temperatura baixou. Então, o centro integrador faz o quê? Ele manda o sinal de saída. O sinal passa para o aquecedor por um cabo elétrico. Então, o alvo é o aquecedor. O aquecedor liga e a resposta é o quê? Esquentar a água. Beleza? Esquentou a água. Certo. Mas agora, esse aquecedor vai aquecer a água até cozinhar o peixe? Não. Porque existe o que a gente chama de alça de retroalimentação. Então, o aquecedor começa a aquecer a água e na hora que o sensor percebe que chegou na temperatura adequada, ele desliga tudo. Ele desliga a alça de resposta. Beleza? Tranquilo. Então vamos falar um pouquinho agora sobre essa alça de retroalimentação. A alça de retroalimentação ela pode ser negativa ou positiva. A negativa é quando a resposta dela se opõe ou remove o sinal. Exemplo aqui da anterior, isso aqui é uma alça de retroalimentação negativa. Por quê? Na hora que ela percebe que chegou na temperatura adequada, ela manda um estímulo para remover o sinal inicial, que é o sinal de aquecer. Então ela manda um estímulo para remover o sinal de aquecer. Mas como a gente viu aqui, pode ser dois tipos. Pode ser uma que se opõe ou uma que remove. Por exemplo, poderia ser, no caso aqui não faria sentido, mas poderia ser a alça de retroalimentação, poderia ser um resfriador de água. Para na hora que ele perceber que a água esquentou, ele resfriar. Mas no caso aqui não precisa, é só desligar o aquecedor. Beleza? Então no caso aqui é uma alça de retroalimentação negativa que remove o sinal inicial, o sinal da alça de resposta. Então as alças de retroalimentação negativa, elas são homeostáticas, porque elas visam manter a homeostase. Beleza? Exemplo, o controle da temperatura corporal. Veja bem, o seu corpo, quando ele começa a resfriar, ele tem mecanismos para tentar aquecer. Exemplo, tremer o corpo faz com que os seus músculos gerem calor. Outro exemplo é aumentar a queima calórica. Combustão calórica também faz com que aumente o calor. Então, quando o seu corpo percebe que a temperatura está baixando, ele liga esses dois processos para aquecer. Você começa a tremer, por exemplo. E aí, quando o seu corpo percebe que você chegou na temperatura normal, a alça de retroalimentação desliga os sinais para a sua temperatura se manter homeostática. Beleza?
Já a alça de retroalimentação positiva, ela é o contrário. Ela quer ver o circo pegar fogo. Elas não são homeostáticas. Ela é o contrário. Ela vê o negócio esquentando e ela quer esquentar mais ainda. Meio sem sentido. A resposta leva a variável regulada para valores ainda mais afastados do valor normal. Vamos lá para o aquário. Imagine a temperatura caiu. Aí o sensor, aí o termômetro manda um sinal aqui para a caixa de controle. A caixa de controle começa a aquecer. E aí a alça de retroalimentação percebe que começou a aquecer. Em vez de ela desligar, ela faz o quê? Vamos esquentar mais ainda, até torrar tudo. Não faz muito sentido, né? Para esse caso não, mas existem funções do nosso corpo que é assim. Exemplo, contrações uterinas no trabalho de parto. Vou já falar mais. Deixa eu mostrar aqui primeiro a alça de retroalimentação do aquário, que mostra uma faixa onde a temperatura ela é considerada normal. E aí quando a temperatura cai, a alça de resposta é ligada, fazendo com que o aquecedor aqueça a água. E quando essa temperatura chega nessa temperatura já saindo do normal para cima, a alça de retroalimentação desliga o aquecedor e a temperatura cai. E assim fica sempre nessa faixa. Então essa é uma alça de retroalimentação negativa. A positiva, como a gente falou, a questão do parto, por exemplo. É o seguinte, quando o bebê começa a querer sair aqui, empurrando a cabeça aqui contra a cervice, acontece o estiramento da cervice. Isso estimula as células sensores que fazem com que seja liberada ocitocina, que causa contrações uterinas, empurrando o bebê para causar mais pressão ainda no cervice. E vira um ciclo vicioso. Quanto mais empurra, mais ocitocina é liberada, mais pressão, mais empurra. Até que o bebê finalmente saia e aí quebra o ciclo. Beleza? Então esse é um exemplo de alça de retroalimentação positiva. E vamos lá, continuando. Controle antecipatório. As alças de respostas, elas têm o poder de fazer uma variável retornar ao normal depois que ela saiu do normal. Mas elas não têm o poder de prever que alguma coisa vai sair do normal para evitar antes de acontecer. Porém, a gente possui também alguns controles antecipatórios, que é justamente isso. São reflexos que permitem ao corpo prever que uma mudança está prestes a acontecer e possa ativar uma alça de resposta antes da mudança. Um exemplo é a salivação, que começa a ser feita antes de você comer, porque o seu corpo já percebe que você vai comer antes. Então ele já começa a salivar para ajudar na digestão. Beleza? Então esse é um controle antecipatório. Vamos lá, continuando. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ciência da fisiologia. A fisiologia é uma ciência experimental, na qual os pesquisadores produzem hipóteses ou suposições lógicas sobre como os eventos ocorrem. E aí eles vão buscar maneiras de testar essas hipóteses, beleza? E aí alguns conceitos importantes que a gente precisa saber. Primeiramente, sobre variável independente e variável dependente. Primeiramente, o que é variável, né? Variável são todos os aspectos que você tem que considerar quando você vai fazer um estudo. Tudo que pode variar. Exemplo, eu vou fazer um estudo sobre a concentração de glicose no sangue das pessoas. Certo? Essas pessoas comeram de manhã? Essas pessoas comeram à noite? Essas pessoas comeram a 1 hora antes do estudo? Isso é uma variável. Você tem que saber. Isso pode variar. Então você tem que prever todas as variáveis possíveis para a realização do estudo. Tudo que pode variar. E dentre essas variáveis, a gente pode classificar em variável independente e variável dependente. A variável independente é a variável que você alterou para tentar testar a sua hipótese num determinado estudo. Por exemplo, eu quero descobrir se a ingestão de creatina melhora o desempenho em um treino de musculação. Então você vai pegar algumas pessoas
Dividir em dois grupos, um grupo vai tomar creatina, o outro grupo não vai tomar creatina. A variável independente é a ingestão de creatina, que foi o que você alterou. E a variável dependente é a que depende da variável anterior de acordo com sua hipótese. Não quer dizer que ela depende, mas na sua hipótese é essa. A minha hipótese não era que a ingestão de creatina melhora o desempenho na musculação? Então, segundo minha hipótese, o desempenho na musculação depende da ingestão de creatina. Tá entendendo? Então, já que você entendeu, só para testar um pouquinho seu conhecimento, vamos ler essa questão aqui e ver se você descobre. Em uma aula prática de fisiologia, os estudantes preparam um experimento no qual ingerem diferentes volumes de água e medem o débito urinário 1 hora após a ingestão. Quais são as variáveis independente e dependente desse experimento? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e depois retoma o vídeo para ver se você entendeu. Então, simples, a variável independente é a ingestão de água, que foi o que você variou ali, você alterou. E a variável dependente é o débito urinário, que segundo a sua hipótese depende da ingestão de água. Simples demais. Então vamos lá, continuando. Grupo controle é outro conceito muito importante. Grupo controle é uma duplicata do grupo experimental em todos os aspectos, com exceção da variável independente, que não é modificada, sendo mantida no seu valor inicial. No exemplo que eu falei lá da creatina, você vai ter que fazer dois grupos o mais homogêneo possível. Você não pode dividir um grupo de homem e um grupo de mulher. O grupo de homem tomou creatina e o grupo de mulher não tomou. Como é que você vai saber? Não pode. Tem que ser dois grupos iguais, dois grupos parecidos. Os dois grupos são homens, os dois grupos têm idade parecida, os dois grupos têm composição corporal parecida. Então, uma duplicata em todos os aspectos, com exceção da variável independente, que no caso aqui é a ingestão de creatina. Então, um grupo vai tomar, esse é o grupo experimental, e o outro não vai tomar, esse é o grupo controle. O propósito do grupo controle é assegurar que quaisquer mudanças observadas sejam devidas à variável manipulada e não a uma mudança em outra variável. Isso é muito importante. Muitas pessoas não entendem isso. Isso é um método científico. Muita gente diz, eu tomei creatina e o meu treino está melhor. E quem garante para você que o treino está melhor por causa da creatina? Não tem como você saber. Pode ser por N fatores. Existem N variáveis. Você não sabe que a variável creatina é o que fez o seu treino ser melhor. Então, por isso que é importante o grupo controle, que é justamente para tentar sanar essa dúvida. Lembrando que nada vai ser provado com certeza. Como a gente viu, a fisiologia é uma ciência experimental, onde as pessoas criam hipóteses e tentam testar. E aí, se o seu resultado for positivo, se estiver de acordo com sua hipótese, outros pesquisadores precisam fazer também o mesmo experimento para ver se o resultado vai ser o mesmo. E assim, vai se criando certeza sobre aquele assunto. Criando certeza. Eu não estou nem usando a escolha de palavra certa. Mas não é nada certo. Não é absoluta. Nada é absoluto. Uma coisa que hoje parece certo, daqui a um ano pode estar totalmente diferente. Beleza? Então vamos lá, continuando. Outro conceito importante é o que é estudo longitudinal e estudo transversal. O estudo longitudinal é feito em um longo período de tempo. Você escolhe as pessoas que vão participar do estudo e por um longo período de tempo você vai acompanhando essas pessoas. Existem exemplos muito longos mesmo. Tem até um estudo lá nos Estados Unidos, que era sobre fatores de risco cardiovascular, que iniciou com algumas pessoas e o estudo continua até hoje acompanhando os netos das pessoas que iniciaram o estudo, para você ter uma noção. Então, geralmente, os estudos longitudinais são prospectivos, ou seja, o objetivo é pegar uma pessoa e analisar os resultados que vão acontecer daqui para frente nessa pessoa. Geralmente, os longitudinais
são prospectivos. Diferente do estudo transversal, que é um estudo feito num corte de tempo. Eu cheguei ali e fiz um estudo sobre as pessoas que estavam ali e acabou o estudo. Geralmente esse tipo de estudo é retrospectivo, é sobre coisas que já aconteceram. Beleza? Então vamos lá, continuando. Já estamos finalizando aqui a primeira aula, vamos falar um pouquinho sobre dificuldades para pesquisas com humanos. É muito importante essa parte, preste atenção. Não é porque está no finalzinho da aula que não é importante, pelo contrário, é muito importante essa parte. Algumas dificuldades. Primeira dificuldade é a questão da variabilidade. As populações humanas apresentam variabilidade genética e ambiental. Ou seja, não é porque é ser humano que é tudo igual. Não é porque uma coisa funcionou com um brasileiro que vai funcionar com um japonês. Não é porque funcionou com um homem que vai funcionar com uma mulher. Não é porque funcionou com uma pessoa de 90 quilos que vai funcionar com uma pessoa de 50 quilos. Existem variabilidades infinitas. Por isso que é importante, quando você vai fazer um estudo, você caracterizar bem a população daquele estudo. Quem é que está participando? É homem, é mulher, é sobrepeso, tem doença cardíaca, tem diabetes, enfim, são variáveis infinitas. Uma maneira de reduzir a variabilidade dentro de uma população teste é fazer um estudo cruzado. Um estudo cruzado é um estudo onde cada sujeito funciona como sujeito experimental e como controle. Exemplo, vamos supor o caso lá da creatina que eu falei. Então o grupo experimental está usando creatina e o grupo controle não está. Aí eu passo 3 meses assim, depois de 3 meses eu inverto. O grupo que está usando creatina para de usar e o que não estava usando começa a usar. Então esse é um estudo cruzado, beleza? Então todos os dois grupos vão servir tanto de experimental como controle. Beleza, continuando. Mas além disso, nós vamos ter os fatores psicológicos, efeito placebo e efeito nocebo. Isso que para mim é o principal. É muito complicado. Você tem que tentar ao máximo reduzir o efeito placebo e o efeito nocebo. O efeito placebo e o efeito nocebo é o poder que a mente tem. Não pense que é coisa de coaching, o poder que a mente tem. Não, a mente tem um poder incrível. A ponto de você dar açúcar para uma pessoa dizendo que é um remédio, e a pessoa estava com febre, e você deu um comprimido de açúcar dizendo que é dipirona, e a pessoa toma e diz que fica boa. É impressionante, mas acontece. Acontece. Pode pesquisar no YouTube documentários sobre efeito placebo e efeito nocebo. É incrível. Isso acontece e é cientificamente comprovado. Não é teoria da conspiração. Então pode acontecer de eu dar creatina para um grupo e aquela creatina não serve para nada, mas por a pessoa acreditar que serve, a pessoa treina que nem um touro. Isso seria um efeito placebo. O efeito nocebo a única diferença é que ele é o contrário. Por exemplo, você dá um comprimido de açúcar para uma pessoa e depois diz que é veneno e a pessoa está lá caída no chão dizendo que está morrendo. Igual o seu Madruga lá com o escorpião. Você lembra, né? Pronto, o escorpião é um exemplo claro de nocebo. O escorpião do Chaves. O escorpião do episódio do Chaves é um exemplo claro de nocebo. Beleza. E uma solução para minimizar os efeitos psicológicos num exercício é o estudo cego. O estudo cego é quando os participantes não sabem se estão utilizando ou não a variável independente. Vamos supor, no caso da creatina, eu poderia pegar um pote de creatina e o outro pote igual o de creatina, só que eu jogo a creatina fora e encho de farinha de trigo. Aí eu dou o pote de creatina para o grupo experimental e o pote de farinha de trigo para o grupo controle. Aí ninguém sabe, nenhum dos dois grupos vai saber se está usando creatina ou não. Nesse caso, eu vou reduzir o efeito placebo. E essa é uma técnica muito utilizada nos estudos científicos. E melhor do que o estudo cego é o estudo duplo cego. Se nem os pesquisados e nem o pesquisador souber quais dos grupos está utilizando a creatina e qual está utilizando a farinha de trigo. Porque o pesquisador, sabendo qual dos grupos está utilizando e qual não está, pode acontecer do pesquisador inconscientemente fazer alguma coisa diferente para um grupo ou para outro também. Então o estudo duplo cego é a melhor opção.
E o desenho experimental mais sofisticado para minimizar os efeitos psicológicos é o estudo duplo cego cruzado. A gente já acabou de falar o que é o estudo cruzado, né? Então, o estudo duplo cego cruzado seria a melhor opção. Beleza? E, para finalizar, as considerações éticas no estudo com humanos. Exemplo, em uma pesquisa, os testes com alguns agentes anticancerígenos mostraram que os tratamentos experimentais foram menos eficazes em impedir o alastramento do câncer do que os tratamentos padrão utilizados pelo sujeito do grupo controle. Ou seja, um grupo de pesquisadores dividiu em 2 grupos de pessoas com câncer. Em um grupo eles fizeram um tratamento convencional, que é o que todo mundo faz, e no outro grupo eles fizeram um tratamento inovador, para ver se o tratamento inovador seria bom. E o que eles perceberam foi que o tratamento inovador não foi bom. Ou seja, eles prejudicaram aquelas pessoas. Será que isso foi ético? Foi ético subtratar os pacientes do grupo experimental, privando os mesmos da prática médica mais atualizada e eficaz? Você pode ter pensado aí logo que não, mas não é tão simples assim. Se não fosse assim, como era que a ciência ia evoluir? Como é que você ia ter os remédios que você tem? Então não é tão simples as questões éticas, não é preto e branco. Não é tão simples assim não, você tem que pensar bem. Por isso que é sempre importante o comitê de ética, sempre estar estudando para saber até que ponto pode chegar uma pesquisa, até que ponto não pode chegar. Não é uma questão simples como você está pensando. Isso aí não é ético e pronto, não é simples assim não. Tem que pensar. Beleza? Então era isso aí que eu tinha para falar para vocês nessa primeira aula. E continue acompanhando o nosso canal, que em breve eu vou postar o restante do curso, beleza? Então até a próxima aula e valeu!